Você sabia que os pecados que parecem te dar liberdade, na verdade te transformam em escravo? Hoje vamos revelar as virtudes que libertam, aquelas capazes de destruir cada um dos 7 pecados capitais. Em um mundo repleto de tentações, onde os vícios são servidos de bandeja, cultivar virtudes se tornou um verdadeiro desafio e para muitos até algo ultrapassado. A cultura atual nos faz acreditar que viver as virtudes é perder a liberdade, como se fosse viver preso em um cercado, enquanto os pecados prometem uma liberdade ilusória. Mas o que quase ninguém percebe é que a verdadeira liberdade está justamente nas virtudes. Por isso, pare agora e reflita. Você deseja continuar escravo de um pecado capital ou dar o primeiro passo rumo à libertação? Neste vídeo vamos conhecer as virtudes opostas a cada um dos 7 pecados capitais, para que possamos buscá-las em nosso dia a dia e trilhar o caminho de uma vida mais plena, verdadeira e livre, longe da ilusão dos vícios, que nos prometem prazer, mas nos conduzem apenas à prisão. Pois então agora vamos relembrar rapidamente quais são os 7 pecados capitais: soberba, avareza ou ganância, luxúria, ira ou raiva, gula, inveja e preguiça. E sabendo disso, é hora de conhecer as virtudes opostas a cada um deles. Virtudes que não são apenas conceitos abstratos, mas verdadeiras armas espirituais que podem nos ajudar a combater esses vícios e a buscar uma vida mais virtuosa, mesmo em um mundo que insiste em glorificar o pecado. Entre os 7 pecados capitais, a soberba é talvez o mais sutil e perigoso. É o pecado que nos faz acreditar que somos maiores do que realmente somos, que merecemos mais do que os outros, ou que não precisamos de Deus. É aquela voz interior que sussurra: eu consigo sozinho, eu sou o suficiente, eu mereço tudo. E hoje, essa soberba é alimentada por uma sociedade cada vez mais antropocêntrica, que coloca o homem no centro de tudo, como se fosse o dono da verdade, o árbitro da moral e a medida de todas as coisas. Deus, que deveria ser o eixo de nossas vidas, muitas vezes é deixado de lado, enquanto buscamos nossa própria glória e satisfação. Mas o preço da soberba é alto. Ela nos afasta dos outros, nos cega para a verdade e nos aprisiona na ilusão de poder e autonomia. Quem vive na soberba nunca experimenta a liberdade verdadeira, pois está preso à própria vaidade. E é aqui que surge a humildade, a virtude oposta. Ser humilde não é se diminuir, nem se colocar abaixo dos outros. Reconhecer a própria limitação, aceitar que dependemos de Deus e valorizar o próximo como igual. É a coragem de olhar para si mesmo com honestidade e para o mundo com respeito. A humildade liberta porque quebra as correntes da soberba. Nos permite aprender, crescer e amar de forma verdadeira. Ela abre espaço para que a vida flua com equilíbrio e nos dá acesso à verdadeira liberdade, aquela que o pecado prometia, mas nunca poderia entregar. A avareza nos prende a algo que hoje em dia se tornou quase sagrado para muitos: o bolso. Ela se manifesta de 2 formas principais. De um lado, na mesquinhez, quando alguém possui muito e ainda assim vive como se nada tivesse, guardando tudo apenas para si, sem compartilhar ou pensar no próximo. A billion sure is a lot. Do outro lado, no consumismo desenfreado,
quando se gasta mais do que se ganha e mais do que se precisa, buscando apenas a satisfação efêmera de comprar e acumular. Essa obsessão pelo dinheiro nos cega à virtude oposta, a generosidade. Ao invés de enxergarmos os outros como seres humanos com necessidades, passamos a vê-los apenas como meios para aumentar nosso próprio ganho. Perdemos a empatia e nos afastamos da verdadeira liberdade de espírito que a generosidade nos oferece. Valorizar o dinheiro é necessário, mas não podemos colocá-lo no centro de nossa vida, a ponto de negligenciar aqueles que precisam de nossa ajuda. Como nos lembra Jesus, ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consome nem as caças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, lá também estará o teu coração. A generosidade, então, é o caminho que liberta. Ela nos ensina a usar nossos bens para o bem, a olhar para o outro com empatia e construir uma vida que não seja escrava do dinheiro, mas rica em amor e verdadeiro sentido. Agora chegamos ao pecado que talvez seja o maior símbolo da nossa geração, a luxúria. É aquele vício que domina mentes, que instrumentalizou o amor e que se apresenta como regra. Em nossa sociedade, parece que a virtude é sinônimo de repressão e que a beleza está em ceder a esse desejo, enquanto a virtude que a combate parece impossível de ser vivida. A luxúria nos leva a confundir sentimentos com prazer. Muitas vezes, quando dizemos "eu amo você", na verdade estamos dizendo "eu amo o prazer que você me dá". A pessoa deixa de ser alguém com sentimentos, se torna um objeto de uso, descartável assim que deixa de proporcionar satisfação. O que deveria ser parceria, afeto e companheirismo se reduz a um prazer imediato, efêmero e vazio. É aí que entra a castidade, a virtude que nos ensina a respeitar o amor e valorizar a intimidade dentro de relacionamentos verdadeiros e respeitosos. A castidade não é negação da sexualidade, que segundo a Bíblia é algo santíssimo, mas disciplina e orientação. É a arte de nunca tratar o outro como objeto, de cultivar relacionamentos baseados em respeito e afeto genuíno. Mais do que evitar atos físicos, a castidade nos orienta a viver com um coração puro, vigilante quanto aos pensamentos, olhares e desejos, evitando a tentação do pecado. Ela nos ensina a amar verdadeiramente, a humanizar nossas relações e a colocar Deus no centro de nossa vida afetiva, tornando a sexualidade não um instrumento de prazer, mas um caminho de crescimento pessoal e espiritual. A castidade, portanto, é a virtude que nos orienta ao amor a Deus e ao próximo, conduzindo a uma vida de pureza, responsabilidade e verdadeira liberdade interior. A ira nos leva ao descontrole. É aquela raiva que parece não ter fim, que só se acalma quando destruímos tudo ao nosso redor. É o cultivo do rancor em nossas vidas, aquele fogo que corrói relacionamentos, palavras e até a nossa própria paz interior. Quando nos deixamos dominar pela ira, acabamos gerando conflitos desnecessários, magoando pessoas próximas e tomando decisões que mais tarde nos envergonham. Ela nos cega para a razão, para a empatia e para o perdão, fazendo com que pequenos problemas pareçam enormes e insuportáveis. Como nos lembra Provérbios, o tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina.
É aqui que entra a mansidão ou a paciência, a virtude que nos ensina a controlar nossa raiva e responder com equilíbrio. Ser manso não é fraqueza, é coragem. É escolher o diálogo ao invés da explosão, a compreensão ao invés do rancor, o autocontrole ao invés da destruição. A mansidão nos permite desarmar conflito antes que eles cresçam, cultivar relacionamentos mais saudáveis e preservar a própria tranquilidade. Ela nos mostra que a verdadeira força não está em ceder à raiva, mas em dominar a nós mesmos, reagindo com justiça e amor, mesmo quando provocados. No mundo moderno, onde o estresse e a pressa alimentam constantemente nossa irritação, a mansidão é a chave para não sermos reféns das emoções. É a virtude que transforma a ira em reflexão, o conflito em aprendizado, e nos aproxima de uma vida de equilíbrio e liberdade interior. E então chegamos à gula, um pecado que muitos acreditam não possuir, pensando que ela se limita apenas à comida ou à bebida. Mas a gula vai além. Ela é a busca desenfreada por prazer, qualquer que seja, quando se torna desordenada e domina a vontade da pessoa. É claro que o exemplo mais evidente é comer ou beber em excesso, fora de hora ou sem necessidade. Mas a gula também se manifesta na busca incessante por conforto, luxo, entretenimento ou satisfação imediata, quando tudo isso passa a controlar nossa vida e nos cega para o equilíbrio e a moderação. Nossa sociedade frequentemente glorifica comportamentos que refletem essa gula moderna. Jovens que bebem sem parar, consumo desenfreado de comida ou produtos, como se isso fosse sinal de liberdade ou coragem. Por trás dessa busca constante por prazer, a falta de autocontrole e um vazio que nunca é realmente preenchido. É aqui que entra a temperança, a virtude que nos ensina a equilibrar desejos e necessidades, a desfrutar do que é bom sem nos tornarmos escravos do prazer. A temperança nos permite apreciar os dons de Deus com consciência, cuidar da saúde, respeitar nosso corpo e cultivar a harmonia entre corpo, mente e espírito. Ela nos lembra que a verdadeira satisfação não vem do excesso, mas do autocontrole, da moderação e do uso sábio dos prazeres que nos foram dados. A inveja é um pecado silencioso, mas profundamente corrosivo. Ela se manifesta como um desgosto pela felicidade alheia, ou de forma ainda mais cruel, como alegria diante da tristeza dos outros. É um incômodo diante do sucesso, da prosperidade, ou das qualidades que alguém possui, como se a vitória do outro fosse, de algum modo, a nossa derrota. Que delícia o meu pirulito! Você gosta? Você vai me dar? A inveja nos cega, impede-nos de valorizar o que temos, de agradecer nossas próprias conquistas, grandes ou pequenas. Em vez de nos alegrarmos com as bênçãos recebidas, ficamos comparando, sempre acreditando que o outro tem mais e vive melhor ou merece menos. É uma prisão interior que nos rouba a paz e nos mantém constantemente insatisfeitos. Contra esse veneno surge a virtude da caridade. A caridade não é apenas dar esmolas, mas amar de verdade o próximo, alegrar-se com suas conquistas e partilhar da sua dor quando sofre. Quem cultiva a caridade consegue olhar para o outro não como rival, mas como irmão. A inveja nos separa, a caridade nos une. A inveja é mesquinha, a caridade é generosa. Enquanto a inveja paralisa e entristece, a caridade liberta e nos torna capazes de ver o outro como dom de Deus. Quando aprendemos a viver a caridade,
descobrimos que a felicidade do próximo não diminui a nossa, mas a multiplica. A preguiça não é apenas fraqueza física, é também uma fraqueza espiritual, um peso na alma que nos paralisa, tornando-nos apáticos e indiferentes. Hoje ela se manifesta de forma quase universal na procrastinação. Deixar sempre para depois, fugir do esforço, viver anestesiado pelo conforto imediato. Mas sua gravidade é muito maior do que imaginamos. Dante Alighieri, em sua Divina Comédia, descreve os mornos, aqueles que não são nem frios nem quentes, que vivem uma eterna tibieza, como almas rejeitadas até pelo inferno. Eles vagam sem destino, porque não tiveram coragem nem de servir a Deus, nem de se entregar totalmente ao mal. Sua punição é justamente refletir a vida sem propósito que escolheram, sem voz, sem lugar, sem identidade. Essa é a essência da preguiça, a falta de ardor, de zelo, de movimento em direção ao bem. Ela mata silenciosamente, porque sufoca a alma no comodismo, fazendo-na acreditar que a mediocridade é suficiente. Contra esse pecado, a virtude que se levanta é a diligência, também chamada de zelo. Ela nos impulsiona a viver com intensidade, a cumprir nossas responsabilidades, a buscar a Deus com prontidão. Ser diligente não é ser ansioso ou hiperativo, mas viver com propósito, com empenho e coragem de enfrentar o que é necessário. Se a preguiça nos prende a uma vida morna, a diligência nos aquece com o fogo do Espírito e nos conduz a uma vida frutífera e cheia de sentido. Os 7 pecados capitais nos mostram as feridas da nossa humanidade, os abismos em que facilmente caímos quando escolhemos a ilusão em vez da verdade. Mas as virtudes opostas são como faróis. Elas não apenas combatem cada pecado, como também nos conduzem a uma vida mais plena, mais livre e mais próxima de Deus. A soberba cede à humildade, a avareza à generosidade, a luxúria à castidade, a ira à mansidão, a gula à temperança, a inveja à caridade e a preguiça à diligência. Cada uma dessas virtudes é um degrau que nos afasta das correntes do pecado, nos aproxima da verdadeira liberdade, porque no fim das contas o pecado promete liberdade, mas nos escraviza. A virtude parece exigir renúncia, mas é nela que encontramos a verdadeira vida. Então, que possamos escolher dia após dia, ser virtuoso em um mundo que glorifica o pecado. E ao fazer isso, descobriremos que a santidade não é um peso, mas o caminho mais belo de todos. Agora me diga, qual dessas virtudes você sente que mais precisa cultivar na sua vida hoje? Deixe nos comentários e vamos juntos nesse caminho da verdadeira liberdade.